Boa noite. Estamos agora iniciando a apresentação do TCC da estudante Charlie Cordeiro de Souza, que teve como orientação a professora Karina Valência. O trabalho de Charlie é sobre o tempo de cada pessoa deve ser respeitado, narrativa sobre as trajetórias transvestigêneres da UFPE. Então, Charlie, você terá 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, a professora Dayana vai ter 15 minutos para fazer a arguição e a professora Karina para fazer as suas contribuições. Quero dizer que esse momento é um momento muito importante na vida de todo estudante do curso de pedagogia, aliás, de todas as licenciaturas e graduações, porque é um momento que o estudante traz à tona tudo que ele conseguiu desenvolver durante essa formação. Então, agora, Charlie, é com você. Maravilhosa! Boa noite, quero dar boa noite à banca maravilhosa, especial a presença de Daiane aqui, uma referência da gente aqui no centro, que fez a pós aqui, que eu conheci na correria, que a gente nem pôde trocar tanto, mas quando a gente, assim como a gente renasce e outras nascem quando a gente morre, quando a gente vive para contar nossas histórias, a gente traz a vida para as outras. Então é uma honra, sim, ter você na minha banca. Assim como Karina, que nas minhas entrevistas, minhas entrevistadas e meu entrevistado falou sobre a impossibilidade de termos gente que invista na gente. E Karina investiu em mim desde a suspensão. Então, muito obrigada por tudo. E a professora Rejane por ser uma quebra na lógica de TCCs. A gente, em todos os cursos, tem essa lógica mercadológica do desgaste com o trabalho de conclusão de curso, e você reproduz isso bem. E a senhora conseguiu, como outras apresentações já trouxeram, trazer leveza. O tema não podia ser outro, o tempo de cada um deve ser respeitado. Narrativa sobre as trajetórias transvestigêneres na UFPE. Como aprendi com o MST, aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Então gostaria de começar com essa poesia, que muitas já têm até decorada, trazendo a memória das pessoas que eu perdi nesses anos, pessoas que eu perdi para essa máquina desumana, que é essa máquina que fala que nos países terceiro-mundistas a gente vai ter acesso a qualquer coisa através da educação. E às vezes a gente só sai do campo de batalha, na favela, no esgoto, na prostituição, e vem aqui lidar com batalhas parecidas, iguais ou piores. É tanto tempo, é tanto povo, e passa tempo e mata povo, e tudo muda e nada novo, morto vivo, vivo morto. O futuro no presente, com o passado nunca ausente. Quem mata, mata minha gente. Quem morre, escolhe ou não o presidente. É tanto tempo, é tanto povo, que não mata quando passa, e empregado ao desemprego. É tanto tempo, desmanteiro, tempo povo brasileiro, vivo morto, maloqueiro, passa logo do teu jeito para seguir nesse contexto. Texto escrito ou falado, não importa, é calado, é ao lado dos executados, o tempo todo tá marcado. O corpo, da sapatão, da preto do viado. Mas ó, se liga seus arrombados, o buraco é mais embaixo e não tá dado o resultado. Chego com minhas aliadas, escuta a rapaziada, só tem mente alucinada, e não pense que nas quebradas elas andam desarmadas. É com o menino embaixo do braço, com o saco apoindado, carregando o livro da escola ou descendo pra jogar bola. Todo tempo, todo povo, tem uma levantando a outra. Puta, travesti, sapatão, brasileira, corpos, tempos, guerreiras, mãe, avó, madrasta, sabedoria. Iemanjá, Aparecida, Virgem Maria. Faz fogueira, mulher parteira, e dança com as cantorias. Vamos gestar com muita força, aliado uma com a outra, a resistência gata garota, que já tá na gota d'água toda essa palhaçada falocêntrica fascista. Jogando feito ficha nossos corpos e nossas vidas, declarando ódio às nossas e aos nossos, executando modelo lógico-matemático. Se não nos governa, se não nos prende, se não nos enlouquecem, nos matam. Macho rico ou pobre escroto querem poder sobre os nossos corpos. Político brasileiro tratando feito roubalheira a guerra neoliberal, que para sustentar todo esse pau, mata o tempo todo. E para concluir, vamos marchar.
mulheres trans e travestis, e que nessa ordem otária caminha alinhada, braço a braço com as não binárias, monstras declaradas, onde não nos caber, vamos explodir tudo, mas vamos vencer. Eu chamei de notas introdutórias. Pessoal, eu queria pedir desculpas, eu queria pedir que vocês deixassem a Charlene se apresentar, tá certo? Para a gente poder ouvi-la bem, com todas as suas questões, que é muito interessante o trabalho que Charlene desenvolveu. Então vamos escutar as apresentações de Charlene, porque a cada vez que Charlene fazer, gostar de participar, inclusive a própria, tá certo? Então estamos acordados, depois que ela terminar, aí a gente bate palma, a gente faz a nossa alegria, tá bom? Obrigada. Por que eu chamei de notas introdutórias, né? Porque eu parto do raciocínio que quem me ajudou muito a chegar nessa conclusão foi o livro da Pedagogia das Travestilidades de Maria Clara Araújo, que é sobre as ondas dos transfeminismos ou dos movimentos organizados de pessoas trans no Brasil, né? Então, hoje, juntando as políticas públicas, juntando com as conquistas e as aprendizagens desses movimentos, a gente tem uma gama maior de pessoas trans no ensino superior. E por mais que sejamos diversas, nós estamos aqui, estamos cada uma lidando com as nossas questões. Uma das minhas entrevistadas falou que para sobreviver aqui, você tem que ter o mínimo de rede. Seja a afetividade familiar, seja a afetividade de um casamento, seja a afetividade de um vizinho, de uma igreja. Então, minhas notas introdutórias vêm muito nesse local. Porque hoje nós não temos apenas o movimento de travestis, mulheres trans, homens trans. Temos os movimentos das transmasculinidades, das não binaridades, temos os movimentos das pessoas de gênero fluido. E isso vai ampliando o nosso leque de imersão dentro da institucionalidade. E aprendi com os trabalhos que eu acessei, trabalhos de pessoas trans, de que nossas presenças nesse espaço recebem muita violência, mas que a gente aprende a construir, reconstruir e desconstruir absolutamente tudo que a gente passa. Por mais que eu tenha trago que os movimentos de homens, de mulheres trans, de travestis, de não binárias estejam crescendo, eu recorri, desde o TCC1, à ancestral Indianaraí Siqueira, quando ela cunhou o termo transvestigênero lá no Prepara-NEM, que era um preparatório vestibular lá no Rio de Janeiro, que também tem a Casa NEM, uma casa de acolhimento. Inclusive, o Pix dessa galera está disponível, quem puder fazer um Pix, quem tiver plano no futuro, faça um Pix para as travestis, que é outra coisa que minhas entrevistadas trazem, né? Nós precisamos de investimento, não dá para investir só nós mesmas na nossa vida. E aí eu gostaria de ler diretamente o post que eu tirei do Instagram, quando o Indianaraí escreveu. Me perguntaram hoje sobre como surgiu o termo transvestigênero. Transvestigênero é um termo cunhado por mim em 2015, que passou a ser usado pelo pessoal do Prepara-NEM, e depois do surgimento da Casa NEM em 2016, passou a definir moradores da casa. Transvestigênero é a somatória das palavras travesti, transexual e transgênero, criando uma palavra da nossa comunidade para a nossa comunidade, que fosse mais abrangente e também parasse a briga de definições. Então, se travesti é um termo cultural da sociedade cis heteronormativa, que significa travestir-se da identidade oposta, fazer modificações corporais, etc., nós somos mais que somente vestimenta e modificações corporais. Se transexual é um termo mais médico, que significa, além de vestir modificações corporais, se identificar com o gênero oposto e também querer fazer a cirurgia de designação genital, nós somos além genitálias, vestes e modificações corporais. Se transgênero é um termo internacional, que diz ser um termo guarda-chuva, mas também significa identificar-se com o gênero oposto ao que foi assinado ao nascer, nós somos além gênero, nós somos trans, pois estamos do outro lado. Vamos além do binarismo de gênero da sociedade cis heteronormativa. Vestir, pois as vestes para nós são só produtos que nós gostamos, da forma e na qual sentimos confortável a usar. Gênero,
pois somos neutros. Podemos transitar entre os gêneros ou não ter gênero. Então usamos o E para neutralizar a linguagem. Então transvestigênero é uma palavra que eu, ela, Indianara Siqueira, cunhei de se definir e de maneira neutra. Um dia, Érica Hilton visitou a Casa NEM e me perguntou o significado, pois ela tinha gostado. Eu lhe expliquei e depois fomos em um bar, acho que na Zona Norte, encontrar umas amigas que estavam com Conceição Evaristo. Bebemos todas e o termo foi sendo levado para além do Rio de Janeiro, onde só era usado pela galera da Prepara NEM e da Casa NEM. Para mim é muito importante trabalhar com esse termo que essa Sistrava cunhou, porque eu tenho muita referência nela, estética, política, né? Ela entrou muito na mente das minhas amigas travestis na pandemia, quando surgiu o cavanhaquezão grisalho dela. E eu entrevistei uma travesti não binária, uma bicha travesti, um transmasculino e uma travesti. Então, para mim, faz total sentido. Mais notas introdutórias. A gente combinamos de não morrer de Conceição Evaristo. Eu esqueci do meu combinado de não morrer a partir dos processos de 2017. Eu vim para cá para entrar no HC, para colocar minha prótese, para fazer o meu prefeito, para mudar meu rosto, para quebrar meu nariz e para ficar muito transexual. Só que ao mesmo tempo, aqui eu me encontrei com outras bichas travestis, eu me reencontrei com o movimento de casa de estudantes, eu me reencontrei com as pessoas da assistência estudantil e no meu adoecimento eu não fui até o HC. Quando eu fui pôr meu nome na lista do HC, foi em 2018, quando eu não estava mais conseguindo viver nos plantões psicológicos da assistência estudantil e estava suspensa, Karina estava me acolhendo numa monitoria e eu tinha esquecido do meu combinado. E eu só retomei meu combinado quando eu li Conceição Evaristo. Então, para mim, que sobrevivo das minhas transescrevivências, para mim que quando estou ansiosa, pego a caneta, escrevo minhas poesias, escrevo meus diários, o contato com a literatura de Conceição Evaristo foi muito emancipatório, assim como o contato com Bell Hooks, assim como o contato com a Ázula Grádula, não sei falar direito o nome da gata, mas é que escreve as cartas às escritoras do terceiro mundo. E assim, quando eu cheguei em TCC 1, eu não tinha para a academia, porque ela também me impediu uma pesquisa, mas eu tinha um objetivo, e o meu objetivo era não morrer. E a minha metodologia foi retomada pela leitura, combinar de não morrer. E já no meu TCC 1 eu entreguei a minha conclusão. Nós não morremos ainda, mesmo que nos matem, como nos fala o J. Melancia. Gente, esse combinado também é com a minha criança e esse combinado é acima de tudo com a minha família. Porque eu sou uma das poucas travestis que pode contar com a sua família. Eu venho contando com a minha família. Mesmo que as negociações, como minhas entrevistadas trouxe, as negociações na universidade, as negociações na família. Muitas vezes é a gente que perde na negociação. Mas minha família está comigo e eu estou com eles. O combinado nunca esteve suspenso e eu nunca parei de estudar. Eu costumo dizer que desde a suspensão eu não voltei da suspensão. É como se tudo tivesse ficado suspenso em mim, menos o combinado. E o combinado permaneceu em mim enquanto eu estudava. E foi acessando PDFs traficados pela internet de livros que eu não podia comprar e de livros que eu nunca teria acesso se não fosse pelo tráfego online, que eu tive contato com a literatura da Glória Anzaldúa, da Beatriz Fladirine Babagri, tentei tanto ensaiar, mas não deu certo. A Maria Helene fecha falando sobre pós-pornô. Quem lembra das antigas sabe que eu queria fazer um pós-pornô babado na frente do centro de educação. Queria ser isso, mas quem sabe eu não coloco isso para outros momentos, né? A Judith Butler com Corpos em Aliança, a Virginia Despeste com a teoria do King Kong dela, a Angela Davis, né, traduzindo muita coisa do marxismo que às vezes a gente não tem nem instiga para acessar, mas que ela traz assim. A Ira de Perra, que é uma monstrona assim, que destrói com a teoria queer, que destrói com que e que faz a gente lembrar que as nossas identidades são anteriores a essa colonização do pensamento que diz quem somos e quem deixamos de ser. A Bell Hooks, com sua transgressão em tudo que faz.
a comunistona, a grande dirigente, a revolucionária Alexandra Kollontai, o Paul Preciado, Walter Mignolo, com a sua epistemologia da desobediência, Viviane Vergueiro, que assina com letras minúsculas, que fecha também nesse sentido da autobiografia, nesse sentido das pessoas trans, nesse processo de sobrevivência pela escrita da autobiografia, e não só, mas também de construir e de nos possibilitar ampliar as nossas categorias de análise sobre essa genialidade. E eu fiz questão de não explicar no meu trabalho o que é essa genialidade, o que é esse heteroteorismo. Não cabe mais a mim explicar coisas que já foram ditas. Eu precisei seguir pelaquilo que eu já tinha acessado. Mesmo acompanhada dessas leituras, eu não encontrei nessas leituras um campo de estudo, um campo teórico. Não era sobre ser pós-estruturalista, decolonial, queer. Era a minha fuga. Era e é a minha fuga, é a minha sobrevivência. E um dia veio a questão: como estudantes transvestigêneros narram suas trajetórias universitárias dentro da UFPE? Eu peguei essa foto de uma página do meu TCC1, que hoje não está mais ativa. Então, pensei até em tirar, mas até pela presença das meninas que estão aqui e das que não estão aqui, mas sei que estão comigo, eu fiz questão de trazer, porque aqui a gente estava em luta contra o Bolsonaro. Até ali, onde eu estava sobrevivendo, vivendo de leituras, eu fui chegando numa tentativa de estado da arte. Só que ainda não era um estado da arte sobre pessoas trans no ensino superior. Era um estado da arte sobre eu me localizando nesse território científico. Então, nos transfeminismos, eu vou dialogar com Viviane Vergueiro, com Letícia Nascimento, com Sofia Fabeiro, com Leila Dumarés e Jaqueline Gomes de Jesus, que vão trazer toda essa gama de conhecimento nos últimos tempos sobre essa genialidade, sobre o transfeminismo, sobre a nossa autoidentificação, sobre a nossa autoafirmação, sobre a nossa presença no mundo e sobre a gente dar nome à norma, sobre a gente não sair desse local patológico de sermos sempre nomeados e ditas como transtornadas, como loucas, como pessoas que, por exemplo, uma das minhas entrevistadas traz que parte da medicina em algum lugar do globo estão querendo transicionar os fetos já fazendo análise hormonal para saber se a criança está com desvio no cérebro para já começar a hormonizar a bicha na barriga, sabe? Então, tipo, meu empoderamento veio do transfeminismo. E pelo transfeminismo eu fui acessar as produções de travestis, de transmasculinos, de pessoas transvestigêneres que estudaram trajetórias educacionais. Né? Algumas dessas pessoas... Gente, esse slide não foi que está aqui na minha primeira apresentação. Tá faltando coisa aí. A Luma Nogueira de Andrade, que estudou a trajetória de estudantes no Ceará. O Bronze, que estudou trajetórias transviadas na UF. A Cel, que é daqui da UFPE, que fez o mestrado aqui, sobre a implementação da política da diretoria LGBT, do nome social. É muito importante que todo mundo retome essa leitura. É uma leitura que, se eu tivesse conseguido organizar... Eu fiz os fichamentos, só não pus em citações, porque ela traz essa provocação de que é um de muitos que precisas, sabe? E ela denuncia tudo que a gente vive com a nossa dificuldade de aquilombamento. Nossa dificuldade de aquilombamento transvestigênero na UFPE não vem porque a gente é fodida. Vem de uma estrutura burocrática que garante o nosso distanciamento e o nosso isolamento. A UFPE não tem medo de quem está aqui dentro. A UFPE só tem medo de quem está de fora. E aí é importante trazer uma fala das minhas entrevistadas que não é contra a UFPE, é contra as coisas ruins que a UFPE faz, porque a UFPE é construída por pessoas. E pessoas cada vez mais hipócritas e que mais nos adoecem. A dissertação de Cel Cavalcante traz muito isso. Tiffany Odária, que resgatou não necessariamente trajetórias educacionais, mas trajetórias de militâncias, trajetórias de pessoas que organizaram, assim como fez Maria Clara também na Pedagogia das Travestilidades, pessoas fundadoras do movimento transorganizado na Bahia, que nos mostra que a nossa aprendizagem, que as nossas trocas estão para além dos currículos. E que por mais que a gente tenha dificuldade de aquilombamento aqui no UFPE, as poucas trocas que a gente ensina e a gente aprende umas com as outras. E ensina as pessoas cisgêneras
que tenham humildade de se aproximar da gente com respeito. A Marina Rendel, da pedagogia, agora eu acho que estou confundindo ela com a pedagogia do salto alto, ou, enfim, segue. A Meg Harara, que estudou as bichas pretas na educação. A Brumê faz um trabalho fantástico lá na Unicamp, em que, assim como a Maria Clara e a Tiffany falam dessa gestação de conhecimento no movimento organizado, a Brumê finaliza o trabalho dela trazendo, para além dos espaços institucionais, o que a gente faz quando a gente está em grupo, em movimento, em ação. Por fim, o que isso foi dando corpo na minha pesquisa era a redistribuição das violências. A gente não apanhar mais. Não somos Jesus Cristo. Que bom que ele veio, espero que ele volte. Se não voltar também, tem outras entidades voltando e girando em vários terreiros aí o tempo todo. Mas a gente precisa devolver a violência. E quando eu escrevo um ensaio, quando eu não desisto, quando eu não morro, eu estou redistribuindo a violência. Quando eu sento minha bunda na cadeira ansiosa, querendo morrer, ou dar um tiro na lata e estudo, eu estou redistribuindo a violência. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Com Karina, minha orientadora, consegui chegar numa passabilidade para essa entrevista e encontrei o meu objetivo geral. Compreender do ponto de vista das subjetividades destes gêneros, como articulam discursivamente suas jornadas na universidade, com o objetivo específico de acessar essas narrativas, identificar as estratégias a partir das quais essas estudantes narram suas trajetórias e, por fim, analisar os sentidos sobre essas vivências. Confesso que eu inverto a ordem. Eu já trago análise do sentido sobre essas vivências porque eu sou parte dessa pesquisa. E eu começo o ensaio falando sobre isso. E eu não fiz uma preocupação na minha entrevista de, por exemplo, dizer na assistência estudantil e trazer recortes, na violência familiar e trazer recortes da fala. Porque eu precisava que as minhas entrevistadas também falassem. Eu precisava que a fala delas, um dos meus entrevistados, o Chico, ele tá falando do quanto era difícil sobreviver só de bolsa na universidade, o quanto era difícil a pandemia, e do nada ele lembra do RU, porque ele lembra, nossa, é tão difícil voltar na universidade, mas é pior ainda voltar na universidade pensando no RU, sabe? Então, eu trabalhei com levantamento bibliográfico e entrevistas com 4 pessoas transvestigêneres da universidade. Eu que fiz a transcrição e a análise antecede as próprias entrevistas. O combinado com Karina foi perguntar como vem sendo sua trajetória na UFPE. Mas como a entrevista narrativa, ficou aberto para outras questões que pudessem vir surgindo. E as questões vieram. Transvestigênero da ou na UFPE? E não apenas. Eu aqui nunca fiz estágio remunerado, quase não faço os meus obrigatórios. Tive monitoria graças a Karina. Então, eu fui impossibilitada de acessar várias coisas. E eu não estou aqui fazendo um trabalho universalizando toda a subjetividade trans para experiências que eu e as minhas pessoas entrevistadas compartilhamos. Outras pessoas tiveram outros sucessos, outras trajetórias e conseguiram acessar outros espaços. Espero que as violências lá não tenham sido tão horríveis, né? Mas me fiquei querendo saber mais sobre o acesso ou não. E na primeira entrevista, depois da troca, eu virei e falei, bicha, faz uma pergunta para mim. E essa é a primeira narrativa que eu coloco no meu trabalho, porque a pergunta foi o que o UFPE me ensinou. Só que a entrevistada já vinha dizendo que ela não tinha aprendido nada no UFPE, que ela aprendeu no corre dela, ela aprendeu nas escolhas dela, e que a UFPE foi mais um uso, sabe? Então eu respondi que eu aprendi no UFPE que as pessoas dependentes químicas das cracolândias nos centros urbanos talvez administrariam melhor os seus usos se a gente não vivesse nesse antropoceno louco que é cidades e asfaltos, e asfaltos, e asfaltos, e adoecimento e isolamento. Permanecer em trânsito enquanto durar a passagem. Esse vai ser o título do meu livro, um dia, onde eu vou jogar todas as minhas sobrevivências. E por isso que eu me utilizei dessa palavra que para mim assim, tem me sustentado para trazer as pesquisas que eu encontrei. Quando eu procurei pessoas trans e pessoas travestis do ensino superior, eu encontrei artigos péssimos. Como eu já tinha um arcabouço dos transfeminismos, como eu já tinha um arcabouço das dissertações de mestrados das travestis e dos meninos trans que já estavam avaliando essas questões, eu vi violências absurdas naqueles artigos. Eu falei, não vou trabalhar com isso, né?
Mas eu encontrei trabalhos bons de pessoas trans e de cis aliados, que não necessariamente entraram como citação, mas que me deram caminhos para entender como tratar com o melhor respeito uma entrevista, né? Como não nos utilizar apenas como dados, como objetos, mas de ter uma preocupação de dizer: as instituições estão recebendo pessoas trans e as instituições não estão dando conta de um nome social, não estão dando conta de quebrar a burocracia do penais e liberar a bolsa para pessoas trans que vivem na região metropolitana, não estão dando contas de acolher para colocar no RU, não está conseguindo atendimento psicológico, e uma análise que eu já vinha trazendo desde antes, e que isso é uma precarização sistemática da universidade pública, que alguns dizem tanto defender. Eu faço uma referência a Eribaldo, que eu falei para ele que ele era a minha cota cisgênera no trabalho. Porque Eribaldo debate o adoecimento psíquico na universidade, sabe? Então, se os nossos corpos já são violentados, estigmatizados em todos os outros territórios, imagina o que não faz com a gente aqui dentro. Por isso que ninguém me tira de viado, Mona, porque pra mim já é tudo viado. Nós e eles. E aí, eu trago, finalmente... Tô acabando. Passou muito tempo já? Não, tudo bem. Eu cheguei em 4 categorias de análise, digamos assim, para entrar na norma. O papel da universidade na reprodução da violência, desumanização e padronização das identidades, trajetórias quebradas de transvestigêneros na UFPE e as redesconstruções de apoio. E, por fim, autonomia e sabedoria transvestigênero. Eu combinei com as minhas entrevistadas transfemininas e não binárias que a gente ia trazer essas narrativas clandestinas retomando a memória da nossa mãe travesti, Crismile Pérola Bombom, que vive em nós e que vive em várias. Então, a Crismile viveu muito, e eu prefiro lembrar da vida dela do que do adolescente que a matou, sabe? Não é sobre. E é isso. A Crismile, que me deu a entrevista, viva, nos fala que a universidade abriu portas pelo nome dessa instituição, que, como vocês veem, é uma instituição que está mofada, que está caindo aos pedaços, que não tem água, que não tem verba, e que a própria classe política que deveria estar defendendo esse território reproduz violências com quem está aqui dentro e com quem atravessa ela. Então, a Crismile tem uma consciência de que, se hoje ela trabalha no CRAS, é porque ela preferiu compreender as pessoas, ela preferiu ser uma pessoa real, ela preferiu entender onde o sapato aperta. O que deu formação para a Crismile estar trabalhando no CRAS hoje foi o corre dela, foi ter sobrevivido noites e noites para poder lidar com a UFPE. A Crismile morou em 24 casas enquanto ela era bolsista do auxílio moradia. A Crismile deveria ter morado na casa de estudante. E a Crismile chega à conclusão de que ficar solta no auxílio moradia a colocou em muitas violências que, se ela tivesse na casa de estudante, apesar de também ser um outro laboratório de adoecimento, ela não teria passado por tudo que passou. A Pérola é acadêmica. A Pérola não aceita essa narrativa dos conflitos e das negociações. E ela não é da UFPE, ela é da academia. A Pérola entendeu que é uma bicha travesti periférica, que os seus saberes e os seus conhecimentos são ignorados aqui dentro e que tanto enquadra ela numa lógica de conhecimento que não é para o corpo dela. E a Pérola nos traz, diferente das outras narrativas, que apresentam um pouco de trauma, um pouco de ranço, compartilha com a gente um sonho. Hoje ela está na UFPE. Mas amanhã ela vai estar no Ceará e depois ela vai estar na UFPA fazendo o doutorado dela. Porque a Pérola tem uma certeza, de que nós devemos estar aqui construindo os nossos conhecimentos. Porque tem gente cisgênera pegando nosso conhecimento e fazendo o que quer fazer aqui dentro. E a gente não pode aceitar. E não é só as pessoas trans. As idosas, as PCDs, as mães, as negras, os moradores de rua. Porque se passa no jornal, é a lanchonete, estou lá na lanchonete, o morador de rua está lá na lanchonete, a pessoa em situação de rua.
vê o babado do Enem. Aí um dia tá lá no lixo, pega a apostila do Enem, se inscreve no Enem, passa, quando chega no serviço social, tem perspectiva dentro do penais para acolher uma pessoa que está em situação de rua? Porque elas estão passando no vestibular. Então somos muitas populações genocidadas, muitas populações que o tempo inteiro são nos colocados para fora através de negociações, através de conflitos, e a pérola não vai ser colocada para fora. A pérola vai até o doutorado e um dia ela vai dar aula no CAC, que também está caindo nos pedaços. O Chico, trago uma fala maior, porque é outro recorte também muito importante de se fazer. Quando a nossa comunidade compartilha o conceito de genocidado, a gente parte do local das transmasculinidades negras, que são a nossa população que mais é suicidada. Então Chico sofreu muito aqui na universidade, ao ponto dele não querer pisar na universidade, ao ponto dele ter um TCC para terminar e ele não querer voltar nesse território, dele precisar contar com o apoio da companheira para poder chegar até aqui ou não sair daqui. E aí, ao invés de trazer essa narrativa da fala, da entrevista, de tudo que Chico passou, eu prefiro trazer uma poesia dele que representa toda essa pesquisa. E aí percebam que tanto a reprodução da violência, a polarização e a desumanização das identidades, nossa capacidade e nossa sabedoria, nossa autonomia e sabedoria, articuladas com as nossas trajetórias quebradas transvestigêneres, se dá na construção das redes de apoio. Porque se Chico lembra do RU com uma péssima memória, ele nos diz que quem salva são as tias. Porque a gente tem mais reconhecimento com a tia da RU, com os terceirizados, do que com o melhor professor do departamento possível. E aí vem universidade pública para público específico, só se for. Colocam catracas, rondam com armas, cartão de identificação, só mais uma forma de segregação. Cotas para inglês ver. Implementação do povo preto favelado é o caralho, porque não adianta estar numa universidade se a mesma não lhe dá a oportunidade. Não basta abrir espaço, tem que ter auxílio. Me diz, quem é que estuda com a barriga vazia ou com aperreio na cabeça? Burguês não tem aperreio, e é cada trabalho meia boca que entrega que eu mesma teria vergonha. Agora, o preto favelado, se o trabalho não for perfeito, é como se nada tivesse feito. Universidade pública mata a população preta favelada, mesmo sem estar armada. O governo é genocida em tudo que tem dedo, seja na polícia, seja na saúde, seja no saneamento básico, seja na distribuição de água, seja na educação básica, seja na universidade. Onde tiver oportunidade, o governo mata preto ou por bala ou por falta do básico, ou pelo psicológico. Me diz, qual o preto que conseguiu sair de uma universidade sem sequela nenhuma? O governo é máquina mortífera, que não pode ver um lado grosso, um cabelo crespo, uma pele em tom um pouco mais escuro, que atira de todas as formas, porque para eles não importa se tem família, se tem uma vida, preto não pode ter nada além de desgraça. A história do povo preto só é contada se for desgraçada. Quantos pretos têm seus trabalhos reconhecidos? Não podem ser autor, escritor, diretor, cantor. Antes disso, sempre tem que ter a parte sofrida. Maria Carolina de Jesus é primeiramente reconhecida como catadora de papel em favelada, para depois falarem que ela era autora. E outra, para que descrever a raça? Isso para você enaltecer, porque nunca vi na descrição de uma pessoa branca está escrito que ela é branca. Quer mais? Machado de Assis era preto, mas olha como ele foi vendido. Nariz afilalado, pele mais clara, porque preto não pode ser mais nada além de fracassado ou escravo. Nossa história não se resume à escravidão e sofrimento. Nossa história não se resume à escravidão e sofrimento. Meu povo tem voz e muita potência. Então só senta, que a gente tem muito ainda para ensinar. E parem de nos matar. Segura aí, não faz nada não. Passei pro Chico, agora chega um Bombom. A Bombom traz algo muito interessante, que é a necessidade da gente ter investimento. Com o básico, se a gente tiver investimento, a gente vai mais longe. E às vezes a gente se cansa de dizer que a gente está sendo básico, que a gente está só. E que tipo, Mona, não é só o governo. É o governo, é a comunidade, é a família. É quem chegar junto, bicha. Ninguém chega junto com elas se não forem elas mesmas. Por isso que eu trouxe o conceito de quebra da J. Mombasa e da Abigail Campos Leal. Porque a gente precisa se costurar com os restos da gente e com o que a gente foi encontrando pelo caminho.
para ver se a gente continua funcionando mais alguma coisa ali. E eu acho que é isso. Maravilhosa! Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do Sergipe, mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em História e especialista em História do Nordeste pela Universidade de Pernambuco, UPE, professora da Rede Estadual de Pernambuco, desenvolve pesquisa nos seguintes temas: gênero, sexualidade e educação, estudos trans e educação. Então, Dayana, agora com você, você tem 15 minutos para trazer as observações e as contribuições. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de saudar todas as pessoas trans e travestis que estão presentes nesse espaço. Dizer que eu ingresso, professoras, aqui na Universidade Federal de Pernambuco em 2003. E eu posso dizer, Charlie, que eu nunca vi essa universidade tão bonita quanto nesta noite. E isso diz muito, né? Por isso eu gostaria de agradecer o convite, tanto da professora Karina Rejane, porque nós estamos aqui não na defesa de uma TCC. Nós estamos aqui na defesa de um projeto público democrático para esse país. Nós estamos aqui concretizando o sonho das nossas ancestrais. A nossa presença, Charlie, aqui, como também até mesmo as ausências, que não estão ausentes porque elas se manifestam em nosso corpo e nossa memória, é a prova de que o sonho das trabiacas não foi em vão. E que bom que estamos aqui, não vendo um trabalho de conclusão de curso. Eu tenho muita dificuldade em ver esse trabalho como um trabalho de conclusão de curso. Eu acho que esse trabalho, talvez, poderia levar o nome de manifesto ou até mesmo de manifesta. Porque essa noite, Charlie, é uma noite de celebração. E que bom estarmos celebrando vida, vitória e conquista. Nós estamos cansadas de chorar. E aí, eu pensei muito no que eu poderia trazer para você nesta noite. Tem uma pergunta que é feita para você no texto, né, que você traz, que é: o que é que você aprendeu com a Universidade Federal de Pernambuco? Eu acho que é a Cris que faz essa pergunta para você, né? E aí eu escrevi uma carta para você baseada em uma outra pergunta: o que a Universidade Federal de Pernambuco aprendeu com o Charlie? É esse convite que me leva a escrever uma carta para você. E eu gostaria de ler nesse momento essa carta. Na malha rodoviária que liga Aracaju a Recife, procuro a ponta da linha que sorrateiramente teceu o nosso encontro. Como exercício de recordança, espalho lembranças sobre a estrada, compondo um campo aberto de inquietações e possibilidades. Universidade Federal de Pernambuco, Praça da Várzea, Fenearte, cada memória contida ali se torna vestígio do tempo que traz consigo significados novos para as coisas. Se alcançar a tão almejada resposta, repouso na poltrona do ônibus, movida pela certeza de que só o que toca a alma é capaz de indicar o caminho. Em direção à terra de nome embrasado, lembro de Anzaldúa: mover-se por entre fronteiras é insurgir contra relações desiguais de poder que regulam a produção e legitimidade do conhecimento. Enfeitiçada por tua escrita, atravesso a estrada reconhecendo a potencialidade dos saberes ancestrais impressos em cada página desta manifesta. E assim, nessa pintura quase que artesanal, em bando, ou melhor, eu tenho pensado se esse em bando, na verdade, não seria um contrabando que está disposto a curar feridas abertas e saciar a fome
de quem quer contar histórias a partir de outras lentes. E que lentes são essas? São as transescrevivências. Na contramão da colonialidade discursiva presente neste arsenal teórico, e a primeira expressão que me chama a atenção, que você declara que é uma guerra, que não há cortina de fumaça, e que você traz esse arsenal teórico, eu sinto a vida explodir por entre as fendas de um corpo iluminado não apenas pelas luzes da rodovia, mas pela chama do sonho e da esperança, apesar do Brasil, conforme nos adverte, né, a grande pensadora J. Mombassa. Ao decretar que o tempo de cada uma deve ser respeitado, te vejo rasgando o verbo, costurando linhas discursivas e escavando as ruínas de um corpo que insiste, para o delírio da norma e da cisnormatividade, permanecer viva. Você faz da sua epiderme teoria, inaugurando a epistemologia da pele. E nos adverte, esse TCC não vem sendo escrito, vem sendo vivido. Mas qual a expectativa de vida? Eu queria fazer essa pergunta para todas as pessoas trans travestis que estão hoje nessa universidade. Qual a expectativa de vida de uma pesquisadora ou de um pesquisador trans travesti nessa universidade? A gente fala que a expectativa de vida da população trans travesti é de 35 anos, mas qual é a nossa perspectiva de vida e expectativa enquanto pesquisadoras, pesquisadores e pesquisadoras desta universidade? Essa pergunta tem me movido enquanto garota do programa, ou seria, que é uma coisa que eu aprendi com você nesse texto, ou seria no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Sergipe. Questionamento que também te mobiliza em certo momento e permite que nós possamos estar juntas na quebra. Em manifestações textuais submissas travesti, as pesquisadoras transfeministas Sarah York, Meg Hayari e Bruna Menevich refletem sobre o preconceito direcionado a travestis transexuais na universidade. Nesse ambiente, as poucas pesquisadoras transvestigêneres sofrem questionamentos velados quanto à sua isenção, especialmente quando abordam o universo LGBT. Antes mesmo de abrir a boca ou emitir qualquer ruído, a voz da travesti é interpelada por intermédio de palavras como vitimismo, coitadismo, denuncismo e outros termos que, correlacionados, criam um muro na escuta da voz travesti, sendo esta uma das faces de instrumentalização da transfobia. Quantas pessoas trans travestis presentes nessa sala não passaram por esse processo de violência nos seus cursos de formação acadêmica? Porém, quanto mais os movimentos reacionários tentam criminalizar a nossa existência, mais se ampliam os espaços que, ao experimentar saídas, produzem soluções criativas que todos e todas somos capazes de encontrar se não estivermos tomadas e tomados demais pelos modelos, pelas formas e pela paralisia, conforme aponta Marluce Alves Paraíba. Produzir conhecimento tem a ver com o quê? Tem a ver com afetos, sentimentos, escolhas. Existe compromisso ético-político, cuidado e imaginação a quem se propõe enveredar pelos tortuosos e muitas vezes higienizados caminhos de investigação. Nesse processo, que ele é quase que alquímico, emerge uma questão que é central na construção do seu trabalho, como também demarca a trajetória transvestigênere na Universidade Federal de Pernambuco, tão bem representada nesta pesquisa. Nós não iremos nos conformar com a norma. Mas, para além do inconformismo, do escrita nos convida a acompanhar um bando ou um contrabando que confronta e provoca o espaço acadêmico a transicionar. Não somos nós apenas que estamos transicionando. Essa universidade também está sendo inquirida a se harmonizar, a transicionar, a reelaborar nomes e a rasurar sentenças. O convite à transição está posto. E aí é muito interessante pensar isso, porque essa rasura acontece, essa transição acontece nos mais diversos espaços. Na sala de aula, no restaurante universitário, na casa estudantil, na construção poética e política que você faz, nas ocupações universitárias. Os muros erguidos por este latifúndio do saber não permanecerão ilesos com a nossa presença. Se o combinado / objetivo inicial era não morrer, se a metodologia é combinar e não morrer através da escuta, oralidade e agrupamento, enquanto autora deste manifesto, ou manifesta,
você aprendeu junto com os seus e com as suas a pisar e a saudar o chão com táticas e artimanhas que permitem, segundo Luiz Rufino, soprar histórias que ventilem para outros rumos. Partindo deste princípio, sua escrita, disposta a compreender como estudantes transvestigêneros articulam narrativamente suas jornadas no UFPE, reposiciona a figura das margens para o centro do jogo, transformando-as em corpo livre, autêntico, por vezes incapturável, resistindo à dureza dos golpes ao desafiar sentenças que lhe foram impostas em diversas batalhas. A exemplo da precária assistência estudantil aprofundadas em período de crises democráticas e corte orçamentários. Desafiando a norma com sua falaciosa neutralidade acadêmica, o teu trabalho subverte a linha que pretensiosamente separa o corpus de pesquisa do corpus que pesquisa. Neste momento, o que salta os olhos é teu corpo político, afetivo e performático completamente despido. Uma nudez que constrange a cisnormatividade, habituada a torcer o nariz quando interpelada a educar com o cu, conforme nos provoca a pesquisadora através terrorista Tertuliana Lustosa. Uma nudez que te coloca vulnerável, ao mesmo tempo que potencializa a tua voz, disposta a denunciar a ótica cisgênera, que a tudo vê, mas que se mostra muito incapaz de olhar para si mesma e encarar os seus próprios monstros. Enquanto isso, teu olhar permanece atento às disputas presentes no espaço acadêmico. E através da produção de uma escrita desobediente, poética e dolorida, contrapõe-se a lógica de uma universidade centrada na disciplina dos corpos e na regulação dos prazeres. Seja no texto ou na vida, fora das linhas, recordo tua voz anunciando na força da faça, escrever e curar-se da dor. Neste exercício de politizar a ferida, entre cruzilhadas e aquilombamentos, você nos aproxima ainda mais de outras vozes dos vestigêneros, trazendo um novo fôlego e sentido à escrita através daquilo que é denominado política de aliança. Através da adoção de entrevista narrativa, enquanto vereda metodológica, seu trabalho compreende o método de maneira bastante assertiva, no exercício do critério investigativo, considerando as características do problema e das questões levantadas. É preciso falar com transvestigêneros e não sobre transvestigêneros. São vidas atravessadas por diferentes marcadores sociais, que nos convidam a conhecer seus movimentos, percorrendo o itinerário investigativo constituído por corres, atalhos, cortes, paradas, desvios e quebras na luta por uma coisa que é essencial para nós, a dignidade humana. São sobreviventes de um sistema universitário que, segundo dados produzidos pela ANTRA, se apresenta quanto horizonte distante, especialmente para travestis e mulheres transnegras que enfrentam ainda mais dificuldade de acesso a direitos básicos, que têm os menores índices de escolaridade, como também estão mais propensas a processos de vulnerabilização social. Nesse sentido, convém pensarmos se a expressão evasão escolar universitária é adequada quando se trata de corpos que historicamente não tiveram seus direitos básicos garantidos e assegurados. Talvez o processo que está em jogo é de uma expulsão, segundo Berenice Bento, ou até mesmo de uma fuga, se considerarmos o pensamento deleuziano. São vozes que reivindicam um outro projeto de cidadania, tendo em vista que a redemocratização brasileira não consolidou os nossos direitos civis, presumidos pela Constituição Federal. São corpos encruzilhados que produzem riscos, rasuras e rasgos, encontrados que aparentemente são inegociáveis. Caminhantes do antes daqui arriscam passos na encruza, que por ser o lugar da incerteza e do espanto, nunca será desblindada por inteira. Nela, as várias faces da violência não se desfaz. Pelo contrário, o conflito é ressaltado, exigindo estratégias que promovam descompassos nesta marcha colonial que nos é imposta, protagonizando assim outras formas de sobrevivência. Para além do requisito voltado à obtenção de título, teu trabalho se reapresenta enquanto possibilidade de recriações de narrativas, vidas, futuros e sonhos. Ao visibilizar as suas estratégias dessa natureza, você faz uma aposta teórica que escapa dessa análise, que geralmente nos vê como sujeitos que estamos vitimizados diante de uma lógica de norma. Pelo contrário, você coloca esse processo num processo de disputa, nos reposiciona dentro da fotografia política desta universidade. E aí, ao lançar olhar sobre essas questões,
A sua pesquisa não se resume a preencher lacunas nos espaços acadêmicos. Trata-se de um posicionamento político perante silenciamento e criminalizações por vezes reproduzidas pela colonialidade. Afinal, o que se encontra em disputa é uma proposta de imaginário representativo e alternativo aos grilhões da cisnormatividade, ofertando subsídios para a incidência de fato na agenda de um projeto de universidade brasileira. Só que movimentar-se na contramão, né, deste colonialismo que nos é imposto, desperta tensionamentos e contraofensivas, especialmente nos que reivindica sonho e possibilidade na escassez, quando a gente articula corre, quando a gente estilhaça, quando a gente utiliza das tecnologias de ajuntamento. É no ato de transformação coletiva que nós estamos acionando outras formas de saber e fazer dentro desta universidade. E talvez isso explique o desconforto dos que se opõem a trabalhos e a figuras como você dentro da universidade. Mas, para além disso, eu gostaria de recordar um trecho da travesti Raíssa Cabral, quando ela diz que se o inimigo permanece construindo projetos objetivando o nosso extermínio, sabemos, entretanto, que não conseguirá enquanto persistimos com coragem nos ouvirmos, nos sabermos, nos olharmos e nos cuidarmos entre nós, para além dos muros e das barreiras dos que tentam nos capturar. Por fim, eu queria voltar ao início do teu texto, do teu manifesto, do teu corre e do teu trabalho. Parafraseando, né, a Linda Quebrada, nós não somos nem filhas, nem muito menos filhos desta universidade. Somos falha. E enquanto falhas no sistema que tenta nos exterminar, nosso compromisso não é com acerto. Nosso compromisso é com o erro, com o fracasso. E que nesta noite seja decretado o fracasso desse projeto de universidade que tenta nos impor a lógica de sermos a regra da exceção. Que comece em nós, mas que não termine em nós. Por Cris Milipérola, por Lorena Muniz, por Roberta Nascimento, por um país que tem aprendido o verdadeiro conceito de cidadania e de educação a partir de manifestos, como você nos apresentou esta noite. E por fim, eu gostaria de convidar todas as pessoas trans travesti que fiquem neste momento, fazer esse exercício, um exercício muito importante que eu gosto de fazer. Todas as pessoas trans travestis que estão presentes nesta noite, fiquem de pé, por favor. Mais do que isso, gente, mais do que ficar de pé. Vamos nos olhar. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos nos abraçar. Gostosa! Vamos nos abraçar. Vamos nos celebrar. E vamos sonhar que o que está presente nesta sala é o projeto de universidade que nós estamos mudando dia após dia. Que hoje fique marcado nesta história uma virada de página onde será impossível, Charlie, falar do centro de educação sem lembrarmos da potência da sua vida, da sua existência e da sua manifesta. Que seja hoje, que seja ontem, que seja sempre. Viva a cada um de nós presentes neste espaço. Pela UFPE, instituição onde ela é professora efetiva com dedicação exclusiva no Departamento de Ensino e Currículo, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, membro da Associação Brasileira de Currículo, tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação, currículo e docência, e atualmente tem realizado estudos acerca das relações de gênero e educação, com especial interesse acerca da subjetivação de gênero como efeito das pedagogias culturais, tais como o cinema, bem como pesquisando sobre a feminização da pedagogia a partir do enfoque das teorias curriculares. Então, Karina, por favor. Obrigada, querida. Você que se ia devolver. Podemos fazer o bloco? Mas ele não fez pergunta. Ela não fez pergunta. Podemos fazer o bloco? Bom, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sabia que isso aqui ia ser um acontecimento, mas me surpreendeu a quantidade
Viu, Charlie? Eu sabia que ia ser um evento, mas me surpreendeu ainda a quantidade de pessoas, gente, incrível, né? O CPF está tudo na Boaz. Bom, gente, obrigada pela vinda de vocês a esse momento que é tão especial. E o ciclo, né? O fechamento de um ciclo que foi vivido da forma como vocês conhecem Charlie e como vocês viram Charlie apresentar. Quero agradecer a parceria com Rejane, que eu acho que conseguiu exatamente introduzir uma leveza nesse processo, né, que é tão difícil, né, às vezes, de comunicação, né, com quem está conduzindo a disciplina, né, de TCC. E agradecer assim, imensamente a presença extremamente generosa da Gabi, né, que veio lá de Sergipe. Que bom que deu certo. Né? Obrigada por essa presença, obrigada por essa carta tão justa. E que é de fato eu acho justa a apresentação, né, da obra por vir, né, e esse TCC já está se tornando. Não sei se você sabe, Daína, mas a professora Maria Jane está organizando a publicação dos TCCs. Então, ela convidou, pelo que eu entendi, a publicar, né, nessa compilação, não é? É isso? Já estou publicando. Mas aí, se de repente Charlie quiser publicar o próprio livro dela, Também. né? Se ela quiser publicar o livro, então Isso aqui fique à vontade. Bom, e assim, não muito mais o que dizer. Eu acho que, sobretudo depois da fala de Dai, não tem muito o que dizer, né? E como coincide assim, a leitura, né, de Dai com algumas coisas que eu vinha matutando há algum tempo então, já no começo da tua pergunta, né? O que a UFPE tem? Né? O que a UFPE aprende? Eu, sinceramente, assim, sem nenhuma firula exclusiva, sabe, Charlie, e todo mundo, eu considero esse momento histórico, de verdade, nesta universidade, neste centro de educação, depois dessa jornada, né, que tu atravessas e hoje eu concluí, depois de tudo que tu pudeste ensinar a quem se dispôs a aprender, considero de fato esse momento assim, um momento histórico, sabe? Eu não sei por que daqui a pouco. Eu tô particularmente emocionada, assim, com a voz embargada, porque, enfim, mas eu quero falar da minha alegria, Charlie, de estar aqui, apesar de eu estar com a voz assim, embargada nesse momento. Tá? Dizer que exatamente o que é histórico nesse momento é que a gente tem a oportunidade de, desde a margem do centro, dizer alguma coisa para esta universidade que precisa ser dita. Desde a periferia para a metrópole da burocracia. E tanto que violência devolve a ela um gesto generoso de poder se pensar. Poder pensar assim.
esta universidade. A violência que tu vivenciou e que tu devolve e redistribui a violência com este gesto, que é o pensamento. O pensamento de si, o pensamento das coisas dos Deus, o pensamento desta universidade. Eu não sei se teremos, de fato, condições de aproveitar essa oportunidade. Não sei. Mas ela está lançada. Eu acho que esse momento, a conclusão da tua jornada, do teu percurso, a conclusão desse trabalho que merece ser conhecido, esse trabalho merece ser conhecido e vai ser conhecido. É uma oportunidade desta universidade pensar o que ela tem feito. Né? De si mesmo. Bom, após a criminalização da tua existência por essa burocracia estatal, amparada por um aparelho judiciário que serve sempre de suporte, né, à burocracia estatal, e que faz, em regime de colaboração, não é, o aparelho judiciário com a burocracia do Estado universitário, realiza esse trabalho político, né, da perseguição, da suspensão e da quase expulsão do lado. Mas você está aqui e você venceu. Então, hoje é o dia que fica registrado por esse histórico acontecimento disruptivo como um dia em que sim, a norma fracassou. Por isso, esse momento adiado tantas vezes, colocado sob suspeita tantas vezes, inclusive às vezes por nós mesmos, não é? Esse acontecimento realiza um evento, no sentido dessa marca, né, de dizer, bom, temos um antes e um depois. Penso que a partir daqui a gente pode dizer que este centro e esta universidade fracassaram no projeto de discussão. E veja quantas pessoas estão aqui, não é? Quantas pessoas estão aqui para fazer desse momento, esse acontecimento que está à altura da tua potência, da tua verdade, da tua coragem, da tua beleza, da tua poesia, da tua inteligência, da tua vida. Essas pessoas honram a tua estatura. Eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram fazer isso. Bom, eu não sei o que a universidade aprendeu com o Charlie. Não sei se ela vai ainda ter a oportunidade de aprender. Mas eu quero dizer de mim. E por isso eu quero agradecer, antes de tudo, parabenizar o filho, né? Por todas as qualidades que a gente já sabe, né? Que são concernentes à tua potência. Mas agradecer, né? Agradecer pela possibilidade de fazer os deslocamentos que eu muitas vezes tive que fazer, que operar comigo mesmo. Com a tua generosidade. Aprender da tua generosidade, que às vezes eu ficava, querida, Não só você. não, pelo amor de Deus, já deu. Não é assim. Você já ajudou muito, agora vamos, né? Não é? Não, Irá, vamos, né? Segue. E aí, quando eu vejo o Charlie dizendo, não, mas é porque eu estou aqui com a amiga. E sabe, sempre cabia. E sempre cabe, né?
sempre tem espaço para Imagina mais quando eu tiver alguém. dinheiro. Eu aprendi uma coisa como desafio que é o teu pensamento, o pensamento que está hoje registrado nesse trabalho. E respeitar meu tempo também. Hoje eu começo a fazer isso, Charlie. Eu começo a fazer isso. Isso que eu aprendi contigo. Eu vi quando ela falou assim, professora exclusiva, e tu? Tanto, mas assim. Eu peguei mais. Lá no lápis dela. Nem tanto assim. Isso, é isso. Não é? Sair, né? Fui me deslocando para um outro movimento, né? De me pensar também nesse espaço, né? Nessa máquina, né? De moer gente, nessa máquina de adoecimento, que também me adoeceu, que também me adoece ainda hoje, e contra a qual eu volto hoje parei. Respeito o meu tempo. Eu conto com você. Dormir. Sem estar culpada, né? Porque a gente entra numa lógica rejane, e a gente que está na pós-graduação, né? Eu, por isso, estou saindo também do rejane. É culpa de Charlie. Você vai sair? Eu estou saindo, eu já peguei assim, né? A porta da saída. Não, ela vai continuar, mas tem professoras, né? Se ela, não. Bem. Não, Só uma pausa. Olha, esse espaço, a burocracia que virou, né? A racionalidade, né, da universidade, completamente solapada por uma lógica, né, que está cristalizada, absolutamente cristalizada, né? E essa é a lógica de solapar seu tempo, essa é a lógica de solapar sua existência, essa é a lógica de que você se impunha o tempo todo, né? A reprodução da temporalidade que não é a sua e que não pode ser de ninguém, sabe? Então eu disse, ó, eu prefiro hoje viver meu tempo assim menos produtiva, sabe? Menos, sem ter que provar tanta coisa, tanta inteligência, sabe? Sem ter que entrar nessas disputas. Eu tenho tempo para dormir, por exemplo, né? Para curtir meus netos. Enfim, aprendi com você. Aprendi obrigada pelas referências do transgenismo. Obrigada mesmo. Charlie me trouxe muita literatura que eu não consegui dar conta. O problema que eu tive com o Charlie, minha gente, foi assim, teve uma hora que eu tive que falar, para menina de estudar pela bola. Ela é uma máquina devoradora. E ela não parava, não. Agora você vai parar. Sabe, parou, né? Ah, mas eu tive essa ideia, lindas ideias, e daqui a pouco outro encontro que a gente tinha. E mais se teve agora você vai parar. Para de ler, está proibido. Está proibido. Quem é o que está proibido? Orientando de ler, eu tive que dizer, não, tá bom. Né? Porque uma leitura é visceral, sabe? É um metabolismo. Entende? Ela precisa. O metabolismo precisa. Eu digo, ó, tá bom. Parou. Né? E eu te agradeço imensamente essas referências, como eu agradeço também isso, poder compartilhar dessa vontade de saber, né? Que te mobiliza, né? E que é uma vontade de saber que não é esse da academia. Entende? Que é para produzir, que é para fazer pontinho, que é para publicar, que é para não, né? É para pensar, é para tu se pensar, é para tu pensar teu mundo, o mundo dos teus, das tuas, é para tu se deslocar, né? E atravessar. E estar aqui, e tu. Então é outra coisa, é outra vontade de saber, que fazia muito tempo na minha vida que eu não reconhecia, que eu não me encontrava. Entende? Então foi muito bom isso.
em alguns momentos eu reencontrava um pouco a minha juventude, a minha menina devoradora, sabe? Estudando assim, com essa vontade de ir, sabe? Muito bom isso. E, enfim, por fim, acho que não tem mais o que muito dizer, né? Eu quero homenagear a tua generosidade intelectual e a tua honestidade. Eu não sei se vocês perceberam isso na apresentação, né? A preocupação dela de referenciar, mas que não é somente referenciar, é reverenciar, sabe? Isso é outra coisa que a gente não faz também, né? Quer dizer, puxa, eu agradeço que eu consiga pensar contigo, eu agradeço que eu consiga pensar isso porque tu pensou, né? Porque, sabe, a gente faz um extrativismo teórico, né? Muitas vezes a gente faz um extrativismo também nas pesquisas, vai ali só, né? Buscam as coisinhas que interessam e aí voltam e terminamos a pesquisa, né? Então, assim, tua relação com tuas referências, né? Uma relação vigorosa, vívida, existencial, implicada, cheia de significado, né? Como também tua relação com quem tu conversou, né? E, assim, a preocupação e o cuidado, né? Aí Charlie transcreveu tudo e depois ela mandou para ver se estava ok. E se as pessoas, né, diziam, não, é isso mesmo, né, as transcrições. Tá ok, né? E aí, não, eu só posso fazer depois de tudo. Eu estou esperando ainda, eu estou esperando o retorno, então, ok. Né? E aí, quando ela obteve o consentimento, né, aí ela prossegue, né, com o material das narrativas para fazer essa conversação, né, que eu acho que você fez de uma forma brilhante, sabe? Então, assim, a tua pesquisa, ela subverte do ponto de vista do conteúdo, né? Acho que pelas questões que dá, é melhor que eu pôde apontar, e eu eco, né, os destaques que ela fez, mas também forma, né? A forma ensaio que você aprendeu, que você conseguiu conduzir muito bem, né? Com capacidade autoral incrível, sabe? E a forma como você foi fazendo as conversas, as narrativas conversarem, e você conversar como uma pesquisadora nativa, e não uma pesquisadora extrativista. Então, acho que, do ponto de vista do conteúdo e da forma, o encadeamento é grandioso. E eu só tenho aqui agradecer e parabenizar, querida, e dizer obrigada. Da tua força, da tua garra, do teu enfrentamento. Como eu gostaria de ter todas essas qualidades que você tem, né? Essa tua força, assim, de dar enfrentamento às tuas questões, de fazer o que acredita. Então, parabéns. Então, e o teu TCC, o Manifesta, representa tudo isso. Você está de parabéns, não só por tudo que viveu, como por tudo que eu tenho certeza que mesmo que a UFPE não seja um ambiente, né, que acolhe, mas você imagina se não estivesse Charlie aqui na UFPE. Porque quem deve a você é o UFPE. Porque você ensina muita coisa. Porque você ensinou e eu espero que continue ensinando. Porque se nós não ocuparmos esse espaço, se nós não dermos os enfrentamentos necessários,
se nós não levar as nossas causas, quem o fará? Então eu estou muito feliz com essa plateia linda e maravilhosa que está aqui prestigiando, né? Mas se Charlene não estivesse aqui, vocês estariam aqui hoje? Não. Então é preciso continuar lutando. Desistir jamais. Porque se vocês não ocupam o espaço da UFPE, se vocês não vêm para cá dar enfrentamento, o que será da UFPE? Vai continuar normativa, vai continuar com todos os defeitos que nós temos. Né? Então eu queria te agradecer, né, por você não imagina a contribuição que você está dando para a academia. Não digo só o UFPE, não. Eu digo a academia de maneira geral. E como eu sempre dizia nas aulas, gente, quando eu faço as observações, é porque, infelizmente, a academia tem ainda, historicamente, as suas caixas. E que, às vezes, a gente precisa, de fato, entrar um pouquinho nessa caixa, como você fez, como você sentiu a necessidade, para poder, aqui dentro, subverter, para poder contribuir para a mudança. Então, parabéns. Dayana já fez toda a síntese do teu trabalho, que ficou muito, aliás, foi excelente, trabalho excelente. Parabéns, Dayana, também. E queria dizer a vocês que me perdoem, porque na hora da fé, da alegria... Não, mas se não tivesse falado, não teria que ser. Necessário. Então vocês me perdoaram já, né? Então, Charlene, parabéns. Eu nem perguntei a banca, mas eu vou ser atrevida de dizer, é 10, né? É 10. Sim. Maravilhosa! Maravilhosa! Agora você está falando. Gente, não sei mais nem o que dizer, mas quero dizer rápido. Eu fiz esse trabalho antes de ser PDF, eu fiz ele escrito, Dai. Os caminhos, né? Tá tudo aqui. Eu estava pensando o que eu não estava, o que dialogava, as verdades de quando eu fichei, de quando não fichei, de quando eu consegui. E tem algo que está aqui, que eu não consegui trazer, que é um agradecimento mais do que justo e especial, assim. Que eu acho que a Charlie de 2018 e 2019 precisou fazer muito por si. E eu acho que é por isso que é daí que eu tiro tanta energia para fazer para as meninas. E vou continuar fazendo, porque eu acho que antes da colonização, nós éramos muitos aqui. E alguns de nós estávamos em guerra, mas nós vivíamos de outras formas, sabe? Então, quando eu brinco, imagina quando eu tiver dinheiro, né? E aí eu tive um momento que eu realmente achei que eu não ia nem ter dinheiro e nem ter defesa. Mas aí o professor Everson chegou para mim e me cuidou e me apresentou a advogada Maria José. E eu pude nunca mais ir depor sozinho, sabe? Acho que o meu maior ranço com o campo democrático popular foi ir depor na Polícia Federal do lado do acampamento Lula Livre sem nenhuma advogada, sabe? E depois tiros e mais tiros na lata.
E a doutora Maria José, ela falou assim, que você estude, porque o que eu vou fazer, sabe? Então, nunca mais eu precisei ser respondona pela gangue do deboche, pela gangue das bonecas, porque todas as denúncias eram falsas, Mona. Denúncias sem sustentabilidade jurídica, nem as denúncias e nem os protocolos para levar a denúncia para frente, sabe? Então, a advogada Maria José, o professor Everson, a professora Karina, a professora Deise, professora auxiliadora e todos os meus professores substitutos, porque eu sou do noturno, meus professores são substitutos, foram muito cruciais, assim, mas mais cruciais foram as minhas aqui, ó. Dividindo comida, dividindo tábua, dividindo corre, dividindo cama, dividindo luta. E eu gostaria de concluir recitando uma poesia de alguém que não está aqui. Amiga, a de Tibira foi um manifesto que eu não tenho ela aqui, mas eu posso resgatar, a gente pode fazer um trabalho juntos depois. Basicamente, a de Tibira diz que Tibira não era viado. Depois dele, todos são. E Tibira renasce todos os dias nas travestis educadoras dessa nação. Isso que elas gostam tanto. Mas eu vou recitar uma poesia da Ligeira. Bando de coxinha do caralho. Porra nenhuma de meritocracia. Porque tu não fala como foi fácil ter papai e mamãe, branco não, pálido, sempre passando pano pra tuas merdas e quebrando teu galho. Vai me falar que tu também é um alvo, só porque tu fuma um e é irresponsável? Nada mudou, é sempre a mesma história. Pente alugado atravessando nossos corpos pretos indígenas, massacre nas favelas e aldeias, mas antes de irem, leve tudo e se apropriem, pois nesse circo nem as hienas riem. Branca de cocada na cabeça em fevereiro em Olinda, pode ter certeza que o resto do ano é a linha pra cima. Hashtag vegana no Instagram, mas paga 5 mil no pudo de presente pras prima. Sem pano pra comédia, pode vir pra cima. Faz tempo que vocês testam nossa existência, mas não é de hoje. Antes de 1500 eu já existia. Carrega em mim sangue de Crismila, Dandara, Roberta e Chica. Sangue de travesti preta viva, te beijando com a navalha na língua, cortando de dentro pra fora que nem hemorragia. Um salve pras monas de favela, aldeia quilombola e ribeirinha. Um salve pra quem não dá corda pra tuas histórias de carrochinha. Tuas histórias de Branca Salvadora, Pique Isabel, a princesinha. Um salve para quem vive a labuta, um salve para as minhas amigas prostitutas, um salve para quem sabe o que é a luta, um salve para quem tem postura e conduta, ori regido por pretas guerreiras, Oxum e Oiá, como ventania numa queda de cachoeira. Mulheres pretas com força de natureza, furacão e correnteza, natureza que vocês querem engolir. Viva, sem nenhuma destreza. Nossa ancestralidade sempre foi a nossa natureza. Descoloniza a sua cabeça. E vai ter que fechar o cu pro meu lado, senão eu mato a duquesa. Porque se tu ficar puta, é pior. Porque tu não aguenta com essa ligeireza. Tente. É travesti! Aline cantou! Ceará, Ceará! Vai! O maior evento da UFPE! Quais são as suas... Mais uma vez a comunidade cearense vencendo na melhor do Nordeste. Faltou o Ceará!